Vou tentar não fazer muito barulho com essa cadeira, porque essa cadeira faz um pouco de barulho. Eu ponderei muito pra tentar gravar esse vídeo, porque eu jurava que eu nunca ia ter que chegar a esse ponto de gravar um vídeo falando sobre isso. A minha opinião, porque eu acredito que tem algumas pessoas que acompanham o canal e é muito importante a gente naturalizar algumas coisas. Queria muito hoje falar sobre pandemia, sobre isolamento social e sobre o que isso tá causando na nossa vida. Primeiro que pra mim é uma coisa muito difícil, apesar de eu ser totalmente caseiro e eu gostar muito de ficar em casa. Eu curti muito a minha companhia, eu curti muito ficar em casa assistindo série, jogando videogame, enfim. Eu não sou uma pessoa que saía bastante quando a gente tava numa vida teoricamente normal. Minhas saídas eram mais pro trabalho, e aí o que acontecia era eu encontrar alguns amigos meus, e aí quando eu tinha alguns eventos esporádicos de algumas festas que eu gostava, eu acabava indo. Mas eu nunca fui uma pessoa baladeira que chegava no final de semana e tinha que sair, porque se não saísse no final de semana, parecia que o final de semana tava em branco. Pelo contrário, eu gostava muito de ficar em casa, então eu torcia muito pra chegar no final de semana, pra eu poder jogar videogame, pra eu poder fazer as coisas que eu queria fazer, sem ter que acordar cedo no outro dia, enfim. E aí até que veio essa pandemia em março, começou a avisar lá, começou a dar sintomas em janeiro, fevereiro, mas a gente não levou muito a sério. E aí em março que realmente começou o boom. Fazem mais de 100 dias que a gente tá preso em casa. Quando eu digo preso em casa, significa que a gente não pode fazer as coisas que normalmente a gente fazia, como por exemplo ir no cinema, ir na balada, ir no shopping, enfim, essas coisas a gente tá muito limitado a fazer. Mas aqui onde eu moro, que é na zona leste de São Paulo, o pessoal do bairro, do condomínio, enfim, decretou que nunca existiu pandemia, na verdade, que nunca existiu quarentena. Só que é muito difícil você determinar que existe ou não alguma coisa se você não tem as opções que você tem geralmente pra você poder fazer, de lazer, como saída, por exemplo. Então eles determinaram que as pessoas não iam seguir o isolamento social da forma que deveria seguir, determinaram que a gente podia sair na rua, que a gente podia fazer as coisas, mas a gente sabe que no fundo essas coisas elas estão muito limitadas. Com essa pandemia, com esse isolamento social, a gente começa a descobrir algumas coisas da gente que a gente talvez não queria ter descoberto, ou que estavam adormecidas e a gente acabava não percebendo devido à correria do dia a dia. E algumas coisas muito importantes é que hoje eu me arrependo muito de ter dado várias desculpas pra não ter saído com os meus amigos. Então a gente sempre marcava alguma coisa, o pessoal da pós-graduação, o pessoal do antigo trabalho, o pessoal do trabalho, enfim, os meus amigos, enfim, a gente sempre marcava alguma coisa. Quando chegava perto de acontecer isso, se a gente desmarcasse em cima da hora, eu ficava feliz com isso. Então eu falava assim, putz, que bom, vou poder ir pra minha casa, vou poder descansar, enfim. E eu acho que a gente nunca deu tanto valor a isso, pelo menos eu nunca dei tanto valor a isso quanto eu dou agora. Eu tento manter o máximo de contato com os meus amigos, a gente vira e mexe, a gente faz videochamada, a gente sempre tem uma sala aberta de videochamada, então a gente fica várias vezes do dia entrando nessa sala pra conversar um pouco, pra esparecer um pouco. Eu moro com os meus amigos, eu moro com pessoas que eu posso dividir vários momentos comigo e que eu posso jogar videogame, que eu posso assistir série, enfim. Mas eu sei que é totalmente diferente, eu sei que talvez esse contato aconteça com mais proximidade porque tá todo mundo meio fudido, né? Eu sei que talvez quando voltar ao normal, talvez não seja tão próximo assim esse contato com essas pessoas e eu volte a ter uma vida normal, a vida que eu tinha antes da pandemia. Eu sempre fui uma pessoa que sempre dei muita desculpa pra sair pra balada, pra sair com os meus amigos e hoje eu não sei como eu vou lidar quando acabar isso, quando a gente literalmente poder sair. Eu sei que vai demorar um pouco ainda, a vacina ela tá bem no começo ainda, tem um monte de fase de teste ainda, então provavelmente a gente vai ter um novo normal antes do normal de novo. Então lá pro meio do ano que vem, mais ou menos, vai ser a gente vai poder retomar a vida que a gente tinha antes. Mas eu não sei como é que vai ser. As coisas que eu sinto mais falta, as coisas que a gente podia fazer, que a gente podia desmarcar e a gente podia fazer. Então a gente ia se encontrar no shopping hoje, numa quarta-feira, a gente podia desmarcar na quarta pra ir na quinta, ou podia desmarcar nessa quarta pra ir pra próxima quarta, e hoje a gente não tem nem a opção de marcar. Porque quando a gente fala de furar a quarentena, não é uma coisa que depende só da gente. Eu posso furar a quarentena me encontrando com uma outra pessoa. Então eu posso receber em casa outras pessoas, eu posso furar a quarentena dessa forma. Eu não posso furar a quarentena dos outros, eu não posso impor que o mundo volte ao normal porque eu não quero mais seguir quarentena, eu não quero mais seguir essas restrições de ficar próximo uma das outras, não quero seguir a restrição de ficar de máscara. É uma coisa que frustra muito. E aí essa quarentena mostrou também que tá todo mundo com os nervos muito à flor da pele. Na internet dá um cenário extremamente caótico, assim. Então, de um lado a gente tem as pessoas que são as extremas militantes, então são as pessoas que você não pode sair de máscara na janela, que elas já estão... Apareceu alguém já falando assim, mas você não tá seguindo a quarentena, puta falta de respeito e não sei o que, falta de empatia e não sei o que. Só que a gente sabe que no fundo, as pessoas estão lidando com a quarentena da forma que elas podem lidar. Se elas não estão respeitando a quarentena, se elas estão saindo, o máximo que a gente pode fazer como ser humano é evitar o contato com essas pessoas. Aí não adianta a gente xingar essas pessoas, não adianta a gente ofender, porque essas pessoas elas estão colocando em risco elas estão colocando em risco as pessoas que estão próximo a elas, e o que a gente pode fazer é torcer para que elas tenham ciência do que está acontecendo e para que elas ferrem
ferrem menos a vida do próximo, porque o que elas fazem impacta diretamente na sociedade. Mas eu acho que tá num cenário que tá até chato, até quando os famosos tiram uma foto sem máscara, as pessoas vão lá e criticam, aí a máscara, aí a máscara, aí a máscara. E no fundo, essas pessoas que criticam, eu não vou poder dizer que elas literalmente estão com inveja das pessoas que estão furando a quarentena. Eu perdi um tio pra essa doença, meu tio faleceu de Covid. Então eu encontro nesse grupo de pessoas que perderam alguém muito importante por uma doença. E eu não consigo ter esse ódio gratuito dessas pessoas. E eu sei que esse ódio gratuito que elas têm, esse ódio, esse rancor, essa vontade de militar em cima delas, no fundo é porque elas também não podem fazer isso. Então elas geram um pouco de frustração de eu estar trancado em casa, eu não poder sair de casa enquanto você tá tratando a sua vida normal. Você tá no seu rolezinho, você tá encontrando seus amiguinhos, você tá fazendo festa de final de semana, enquanto eu aqui estou em casa há mais de 100 dias sem ver os meus amigos, sem ver meu namorado, sofrendo por uma quarentena que você não tá sofrendo. Então parece que a dor ela fica muito mais pesada na gente por estar seguindo a quarentena do que na outra pessoa que não tá seguindo a quarentena. E aí a gente tem outro problema muito grave também, os sentimentos. Todas as emoções. As emoções elas ficam muito afloradas porque a gente não tem contato com o mundo. Então, se você me ligar com uma pessoa hoje, você não pode simplesmente sair pra dar uma volta. O máximo que você vai poder fazer é você sair pra dar uma volta, ir no mercado e voltar. Porque não tem o que você fazer, não tem como você encher a sua cabeça de outra coisa. Então, se eu tô brigado com a pessoa que eu gosto, por exemplo, eu vou pra balada, eu bebo pra tentar esquecer, mesmo que seja momentaneamente, não é uma coisa muito saudável, mas eu tenho uns amigos pra me divertir, pra me tirar um pouco desse foco. E hoje não, hoje o máximo que você vai poder fazer é ligar pros seus amigos, explicar que você tá muito triste porque aconteceu determinada coisa ou porque você tá tendo determinado tipo de comportamento, e depois você vai voltar, vai estar exatamente da mesma forma que tava antes de você fazer essa ligação, antes de você sofrer por isso. Então tá todo mundo meio fudido da cabeça. Não tem certo, não tem errado. É difícil você encontrar uma pessoa que fala, nossa, nessa quarentena tá tudo bem pra mim, ficar 100 dias em isolamento social. E quando tem alguém que fala isso, as pessoas acabam criticando. Então a gente chegou no nível onde as pessoas falarem que estão bem na quarentena também é um problema. Então assim, é um problema você sair, é um problema você não sair, é um problema você não seguir a risca a quarentena, é um problema você receber uma outra pessoa na sua casa, é um problema você ir na casa de uma outra pessoa. Tudo é um problema. Mas tudo é um problema porque a gente tá num cenário muito diferenciado. A gente tá num cenário que a gente não tá acostumado a viver. A gente tá num cenário onde não é só ficar em casa, porque quem gosta de ficar em casa também tá estressado porque está ficando em casa obrigatório. Você ficar em casa por vontade própria é uma coisa, e você ficar em casa por vontade do outro, por vontade de uma sociedade, por vontade de uma doença, por uma questão de saúde, é totalmente complicado. E eu só queria normalizar isso um pouco. Eu tenho falado bastante isso com a minha terapeuta sobre como que a gente tá nessa quarentena, como que a gente tá vivendo, como que a gente tá lidando com essas coisas, e dizer que, tá tudo normal, tá todo mundo com as emoções à flor da pele, os sentimentos eles estão muito mais aflorados do que eles deveriam estar. Os estresses, eles também estão muito mais aflorados. A raiva, a ansiedade, tá tudo potencializado porque a gente tá vivendo um momento histórico que eu não imaginei que fosse tão ruim. Eu sempre li as coisas de história, sempre assistia bastante coisa com momento histórico, mas que parecia que momentos históricos que ficariam gravados na memória das pessoas, que daqui 20, 30 anos eles iriam falar nas escolas, seria uma coisa mais... É ruim você não poder ir pro escritório trabalhar, é ruim você perder o emprego, é ruim você não estar focado 100% nas suas coisas, é ruim você ficar sem fazer exercício físico ou ter que fazer de uma forma não tão boa como você fazia antes numa academia, é ruim você não ter seus amigos por perto, é ruim você saber que na verdade alguns amigos seus estão totalmente distantes e eles só estavam perto porque você tinha alguma coisa pra entregar pra eles, e hoje o que você tem é literalmente só a sua amizade. Hoje você não pode entregar diversão pessoal, você não pode pagar bebidas pra eles, você não pode rir de situações com eles, então tudo hoje tá muito mais intenso do que tava há 100 dias atrás. E eu não tenho uma receita pra falar assim, faça isso que vai dar certo. Eu só tenho uma coisa pra te dizer, talvez não seja só você que esteja passando por isso. Então, muita força, muita fé, muito foco, tenta manter a cabeça no lugar, porque tá todo mundo muito fodido da cabeça mesmo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, manda pra todo mundo. Não esquece de deixar o like aqui, de se inscrever nesse canal. Até o próximo.